Opa! Hoje eu resolvi dar um approach diferente aqui no vídeo. Eu tô lendo o livro como faço todas as manhãs e de repente eu fiquei pensando e refletindo sobre o que eu li e qual a posição que eu tenho a respeito disso e a minha experiência sobre isso. E aí eu resolvi, em vez de ficar pensando a respeito, gravar para vocês. Então é o seguinte, eu acabo de ler uma frase assim que diz o seguinte: em seus talentos e aptidões iniciais, interesses e temperamentos, cada um de nós é capaz de se modificar e desenvolver por meio do esforço e da experiência. Sim, eu concordo com é possível se desenvolver por meio do esforço. Qual é o problema com isso? O problema com isso é que as pessoas focam naquilo que elas não são boas e se esforçam com excessiva, muitas vezes excessiva, dedicação ao que elas não são boas. Aí o que acontece com isso? Isso vai cansando. Você melhora? Melhora. Mas quanto você consegue melhorar em algo que você não é bom, em algo que não é a sua natureza? Quanto? Ciência já provou isso. O Instituto Gallup provou isso, com ciência, com milhões de pesquisas. Então o que ele fala? Que se você consegue melhorar alguma coisa que você não é bom, treinando, você chega a 150, 170% de melhoria. Só que quando você pega o que você já é bom e transforma, como sugere essa frase, você transforma, mas você multiplica por 10. É literal isso, por 10 a sua capacidade de fazer aquela coisa melhor. Então, qual é o problema da história? É você entender aquilo que você é bom, entender aquilo que a sua natureza te dá de recurso e pegar esse recurso e usá-lo de maneira inteligente. Aí sim você consegue se desenvolver e transformar, mas não transformar no sentido de sair de quem eu sou para me tornar outra pessoa, mas sair do estado em que eu estou para me tornar a mesma pessoa, só que muito melhor. Esse é o ponto. E tem outro ponto que eu quero comentar com vocês aqui. Ela diz o seguinte: por que perder tempo provando constantemente a si mesmo suas grandes qualidades se você pode se aperfeiçoar? Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: as pessoas perdem tempo tentando provar para si mesmas as suas próprias qualidades, porque elas simplesmente não sabem quais são as suas qualidades. Esse é o ponto. Então, o grande nó do autodesenvolvimento está no autoconhecimento. E isso não se fala. O que acontece? No autoconhecimento, como a gente conhece, se a gente pegar uma tradução livre do dicionário, é você conhecer quem você é, o que você faz, conhecer os seus comportamentos, conhecer as suas reações. Ok, o problema é que o autoconhecimento de fato não está em conhecer o que você faz, mas está em conhecer o porquê você faz o que você faz. Aí é que mora de fato o autoconhecimento. Dito isso, por que a gente fica tentando se aperfeiçoar e não consegue? Porque a nossa tentativa de aperfeiçoamento é na base errada, é em cima da coisa errada. E o que é a coisa errada? É você tentando se melhorar no que, em vez de se melhorar no como. Por quê? Porque se você é uma pessoa que precisa crescer em qualquer parte da vida, relacionamento de casal, relacionamento com filho, profissional, pessoal, íntimo de você com você mesmo, tudo isso nasce dos seus porquês. Então, enquanto você não souber os seus porquês, você nunca vai conseguir um avanço significativo naquilo que você pode melhorar em você. Esse é um ponto fundamental que eu queria deixar aqui para você. E tem mais uma coisa que eu quero comentar. Diz aqui, para ter uma melhor visão do funcionamento da sua cabeça, imagine a forma mais vívida possível o que você
é um jovem num dia realmente ruim? Cara, eu não preciso ficar imaginando que eu sou novo num dia ruim para entender o funcionamento da minha cabeça. O que eu preciso fazer para de fato entender o funcionamento da minha cabeça é compreender a razão pela qual certas coisas me deixam extremamente feliz, extremamente empolgado, aquelas coisas que eu realmente não consigo ver o tempo passar, começa de manhã, chega de noite, nossa, esqueci de almoçar. Esse tipo de coisa diz muito a seu respeito. Mas por outro lado, coisas pequenas que te incomodam, como por exemplo, assistir uma injustiça, como por exemplo, estar numa roda de pessoas e num lugar onde você não conhece ninguém e você não conseguir ficar quieto sem conversar com alguém, sem conhecer uma pessoa nova. E isso já mostra também um pouco de quem é você. Nós somos seres extremamente complexos. Nós somos seres que precisamos de muito mais do que o computador mais poderoso do planeta pode nos entregar em termos de raciocínio, em termos de conexões mentais. E por que eu estou falando isso? Porque assim, a grande maioria das vezes, a simplicidade é o que mostra quem a gente é. E a gente está sempre preocupado em ser mais complexo do que o necessário. Permita permitir, fazendo uma redundância, que a complexidade da vida evapore. Pense em você como alguém que, à semelhança de Deus, é um próprio Deus. Quando você nasceu sobre a terra, você ganhou talentos naturais. Esses seus talentos movem cada neurônio seu. Então, é claro que o meio onde você cresce, a família onde você cresce, a convivência que você tem quando é pequeno e quando vai crescendo na adolescência e tal, tudo isso influencia o seu comportamento. Mas nada disso influencia a sua identidade. Isso é um ponto crucial dessa metodologia que eu trabalho. Nada influencia a sua identidade. Então, se você está num meio onde as pessoas não gostam de ser responsáveis, e você está naquele meio, você faz parte daquela turma e tal, e você nasceu com o talento da responsabilidade, você vai sempre se incomodar com aquilo. E qual é o problema? O problema é que às vezes o meio te leva para um lugar onde você não gostaria de estar. E você está lá porque você não quer desagradar aos outros, porque você dá importância à opinião alheia, porque você não quer ser um ponto fora da curva naquela turma, né? Dito isso, o que acontece? Você está sempre confrontando a sua identidade com um comportamento que não condiz com a sua identidade. E aí, cara, aí o bicho começa a pegar, porque assim, quando você faz isso uma vez, ok, você fica uma semana mais ou menos e tal. Quando você faz isso o tempo todo, acontece que fica uma briga interna entre a razão e a emoção. E essa briga interna transforma você em alguém que nunca sabe onde está, onde quer estar, onde quer chegar. E principalmente, se você tem um lugar onde você quer chegar, se você sabe com alguma nitidez onde você quer ir, você não sabe como fazer. Porque você fica tentando se comportar de um jeito que não é a sua natureza. Isso faz toda a diferença, porque a sua natureza vai te levar para o céu, no bom sentido, tá? Você não vai morrer e vai para o céu, mas vai te levar para onde você quiser, para os lugares mais altos que você sonhar. A sua natureza é que vai te levar para lá. Então é por isso que você tem que descobrir sua natureza, fazer dela a sua base
e a partir da sua natureza, do que você faz de melhor, multiplicar o seu talento. E você faz isso quando e como, né? Quando você realmente entende quem você é, em primeiro lugar, e você faz isso quando você realmente compreende como você pode melhorar a si mesmo. Como e onde melhorar a si mesmo. E você não pode melhorar a si mesmo no lugar onde você não é bom, onde você não tem tesão de fazer essas coisas, onde você simplesmente não gosta daquilo. E aí, porque alguém disse que você precisa gostar daquilo, você vai e fica tentando a vida inteira melhorar uma coisa que você não é. Isso não faz sentido. É por isso que tem tanta gente frustrada, é por isso que tem tanta gente morrendo na praia, é por isso que tem tanta gente que tem algum sucesso, sucesso de fora para dentro, né? Mas aqui dentro você não tem sucesso. Por quê? Porque você não conheceu quem você é. E isso tem sido um problema não só para algumas pessoas, mas para a sociedade como um todo. Porque desde sempre as pessoas, os professores, os pais, os amigos, todo mundo fala o seguinte: onde você não é bom, é aí que você tem que se apoiar e melhorar. E aí está o erro. Grandes corporações no mundo já perceberam isso e começaram a entender as pessoas que trabalham com elas e fazer desse entendimento a grande ferramenta de alavancagem dos negócios através do melhor que há em cada um dos seus colaboradores. E aí eu venho para mais uma frase aqui que eu li e destaquei. Nada do que aconteceu era catastrófico ou irreversível, falando da adolescência que a gente pensou em imaginar agora há pouco. Mesmo assim, a partir dessa matéria-prima, da mentalidade fixa, criou o sentimento de completo fracasso e paralisia. O que significa isso? Significa dizer, minha opinião, que contraria um pouco isso que a autora diz nesse livro, que é o seguinte: isso significa dizer que se você apoia que a sua ideia de si mesmo em alguma coisa que deu errado para você na sua vida, e você vê, você estabelece como você ser um fracassado porque uma determinada coisa, um determinado evento aconteceu. E às vezes esse evento não aconteceu com você, aconteceu para você, aconteceu no meio em que você está, como por exemplo a separação dos seus pais, como por exemplo um abuso que você tenha sofrido na infância, como por exemplo uma tentativa de ganhar uma corrida na gincana da escola aos 5 anos de idade e você perdeu a corrida e alguém veio e fez um bullying com você. E aí aquilo ajuda você mentalmente a definir e travar a sua imagem, a sua autoimagem ali, naquele ponto. Não travou. É como se tivesse entrado uma barreira, fechou a porta. E aí, o que eu faço agora? O que você faz agora é se conhecer, para se entender, para daí então você ter a sua autoimagem mais clara e cristalina possível e a partir da sua autoimagem você se desenvolver. Recentemente eu atendi uma pessoa especialíssima, não posso obviamente falar o nome, mas o que eu posso dizer é que é uma mulher, meia idade, extremamente inteligente, extremamente carismática. Isso apareceu no relatório dela. Carisma muito alto, uma pessoa com um talento positivo muito alto. E ela vivia o tempo todo se julgando. E no momento em que ela se julgava, o que ela pensava? O que vão pensar de mim? Então, na verdade, esse auto-julgamento era um julgamento feito a partir de uma imagem que ela fazia de si, que vinha a partir de algo que ela imaginava que as pessoas pensariam dela. Então, ela teve uma vida muito complicada na adolescência,
teve problemas realmente com abuso. E ela trouxe para si uma culpa sobre um ato que ela não teve culpa, que ela foi de fato vítima. E ela passou o resto da vida dela desde então procurando provar para o mundo que ela não tinha culpa, ou ao contrário, ela passou o resto da vida procurando mostrar ao mundo que ela era culpada por algo que de fato ela não é. Veja, por que ela fez isso o tempo todo? Porque ela precisava intimamente da aprovação que vinha de fora. E essa aprovação que vinha de fora dava a ela o combustível. Só que o problema é que essa aprovação não chegava, nunca chegou. E aí, quando ela fez o teste, que ela descobriu os próprios talentos, ela lia o relatório com um sorriso de orelha a orelha. Nossa, isso sou eu mesma. Eu sou assim mesmo. Ela fazia expressões enquanto a gente trabalhava o autoconhecimento dela, do tipo, sabe? Nossa, voltei a respirar. E aí, qual foi o trabalho mais difícil? Não foi ela se reconhecer em quem ela era. Foi ela aceitar que quem ela é o melhor que ela pode ser. E essa aceitação de si mesmo parte do seguinte pressuposto: a minha opinião é a única que interessa a meu respeito. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Porque eu sei que as minhas atitudes têm um aspecto humano. Porque eu quero o melhor para as pessoas e eu faço isso de maneira natural. Só que ela nunca conseguia enxergar isso. No final do processo, deu para resumir todo o processo dela em uma única frase: você só precisa retirar uma coisa da sua vida. Você só precisa retirar a importância da opinião das pessoas para você. Eu não sei se você chegou aqui até esse momento desse vídeo. Eu quero te dizer o seguinte: é porque você realmente está se procurando. Provavelmente você não se encontrou ainda, mas os passos que você dá na direção de se encontrar, eles podem ser mais lentos ou eles podem ser mais rápidos. Do que isso depende? Na minha opinião, de profissional do desenvolvimento humano, isso depende de você encontrar cientificamente a razão pela qual você faz aquilo que você faz e por aí encontrar quem você é. Dito isso, para você encontrar quem você é, você precisa efetivar um teste neutro, algo que te diga assim, sem a interferência de ninguém, que essa é a sua imagem interna. Isso é exatamente quem você é. É como se fosse um raio-x das suas conexões neurais naturais, que acontecem sem você nem perceber. E quando você faz alguma coisa muito bem e você nem percebe que faz, isso te torna alguém especial. E todas as pessoas da face da Terra fazem algo muito bem e nem percebem que faz. Eu posso te dar o meu próprio exemplo. Eu tenho o meu talento número 1 é responsabilidade. Quando na minha vida, antes disso aqui, eu imaginei que responsabilidade seria um talento, seria algo que eu posso usar em meu favor para fazer a minha vida acontecer da melhor forma. Nunca! Porque a palavra responsabilidade, como a gente conhece no dicionário, é algo que provavelmente todo mundo precisa ter. Independente de quem você seja, independente de com quem você trabalha, você precisa ser responsável. Sabe qual é a questão? É que cada um é responsável de um jeito. Se você não tem talento para se comunicar,
Você precisa usar outros talentos que ajudem na sua comunicação. Eu não tenho comunicação, minha comunicação é 34. Eu não sei me comunicar bem. E você pode estar questionando isso porque você está assistindo um vídeo de 20 minutos já e você está vendo um cara que está falando com uma liberdade enorme. Mas você sabe por que eu faço isso? Não é porque a minha comunicação é boa, é porque a minha responsabilidade é alta. E uma pessoa de responsabilidade alta precisa que as coisas sejam verdade, precisa que as coisas tenham base científica e precisa que as coisas tenham acontecido com ela. Então você está falando com uma pessoa que de fato teve uma transformação a partir disso aqui que eu estou te falando. O seu talento natural e as suas forças, seus pontos fortes, que são seus talentos trabalhados, e quando eles são trabalhados, eles se transformam nos seus pontos fortes. Então, veja, para encerrar, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou te dar aqui um último trecho que eu li e que eu quero dividir com vocês essa opinião, tá? Vamos lá. Tá escrito assim: não se trata somente do fato de que algumas pessoas são capazes de reconhecer o valor de desafiar a si mesmas e a importância do esforço. Eu não estou aqui para contestar a importância do esforço. E eu conheço a importância do esforço. Eu uso o esforço na minha vida. Sempre usei. Mas tem um detalhe extremamente importante, extremamente multiplicador dessa história. Que detalhe é esse? Se esforçar com base naquilo que você já é bom. Ok. Então veja, como eu falei, se você não tem comunicação como uma aptidão natural, como um talento natural, o que eu faço então? Eu vou estudar comunicação? Sim, você pode fazer isso. Isso é um esforço da sua parte. Qual o problema nisso? É que você vai pegar alguma coisa que você não sabe fazer, você não é bom, você não tem um talento natural para isso e tentar transformar aquilo em algo natural. Não vai acontecer, sinto informar. Você vai melhorar a sua comunicação? Ah, vai sim. Tenho certeza absoluta de que vai. Mas tem um negócio com a comunicação que chama-se o seguinte: naturalidade. Quando você é natural na comunicação, você é capaz de pegar uma frase mentirosa e transformar essa frase numa história e pegar essa história e convencer 500 mil pessoas de que aquilo é verdade. Isso para mim jamais funcionaria. Jamais. Por que jamais funcionaria para mim? Por quê? Porque eu tenho responsabilidade alta. E porque eu tenho responsabilidade alta, repetindo, eu preciso que seja verdade. Eu preciso que tenha acontecido comigo. Então, eu jamais conseguiria fazer da comunicação um talento natural. Por outro lado, o que eu preciso fazer para que a minha comunicação seja boa? Eu preciso simplesmente encontrar fatos verdadeiros na minha vida, baseados em ciência, que possam ser provados, e aí sim eu fico com uma eloquência tão boa quanto a dos melhores comunicadores, como você provavelmente está vendo aqui. Então, qual é a atenção que você tem que prestar? Atenção em você. Então não adianta você querer ser uma coisa que você não é. Vai melhorar com o esforço? Sim, vai! Eu não estou afirmando o contrário. Mas vai melhorar tanto quanto poderia se você estivesse colocando essa mesma energia no lugar certo? Não, não vai. Você vai trocar um incremento de 150% a 170% no treinamento de uma coisa que você não é bom naturalmente, por um incremento de 10 vezes a sua capacidade, se você utilizar as suas próprias ferramentas e não as ferramentas dos outros. É disso que eu estou falando. E aí, para encerrar o último trecho aqui. Acredite em você mesmo.
Você passa a admirar as pessoas capazes de fazer isso, mas nunca fica claro de que forma essas coisas se interrelacionam ou como você poderia alcançar esse caminho. Bingo! Acreditar em você mesmo é a primeira coisa que você precisa fazer para esse movimento de performance em qualquer campo da sua vida acontecer. Mas como você pode acreditar em você mesmo? É simples. Você acredita em você mesmo quando você sabe quem você é. Parece óbvio? Parece. Mas não é. Sabe por quê? Acreditar em si mesmo, para mim, remete diretamente a uma coisa chamada autoconfiança. Quando você tem autoconfiança, você caminha na direção que você quer, mas você não percebe os obstáculos, porque você está muito focado naquilo que você quer. E não é porque você tem o foco, que também é um talento natural, que você pode ter e pode não ter. É porque quando você confia naquilo que você faz, quando você confia em quem você traduz isso em ações naturalmente poderosas. E aí, como você poderia alcançar esse caminho? Através do autoconhecimento. Através de pegar a sua essência, encontrar a sua essência, entender a sua essência e a partir desse entendimento você traduzir isso em ações. E cara, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção. Você, quando se autoconhece, você jamais vai ter problemas de relacionamento. Você sabe por quê? Porque de onde nascem os problemas de relacionamento? De diferenças ou divergências de pensamento, de ações. A pessoa faz isso, você julga que seja por um motivo. Por exemplo, a pessoa fica querendo te ensinar as coisas e você odeia que elas te ensinem as coisas. E aí você fica achando que a pessoa faz isso só para te colocar raiva. Quando na verdade é a natureza dela, que pode ser uma pessoa de desenvolvimento, ela pode ser uma pessoa que naturalmente gosta de ensinar e saiba fazer isso naturalmente. Mas você, como responsável, não entende isso, porque você, quando assume a missão, você vai lá e faz, independente de instruções, e as instruções soam para você como uma desconfiança. Olha que louco. Então, eu estou falando tudo isso porque é o meu caso com a minha esposa. Eu passei 10 anos de convivência achando que ela fazia uma determinada coisa para me irritar. Quando a gente descobriu, fazendo o meu teste, o teste dela, o que aconteceu? Foi que eu percebi que ela não fazia isso para me irritar. Ela fazia isso porque essa é a natureza dela se manifestando. E eu, por outro lado, comecei a entender o porquê que eu agia dessa forma. Por que aquilo me afetava? Por que aquilo? Porque eu soava, os meus neurônios aqui entendiam que quando ela fazia isso, ela estava desconfiando da minha capacidade, desconfiando da promessa que eu fiz que eu ia fazer, que eu ia entregar aquele serviço, né? Isso mostra quem você é. O problema é que a gente não foi treinado para saber quem a gente é. E aí você fica irritado com certas coisas, não sabe por quê. Ou você fica extremamente feliz com certas coisas, não sabe por quê. O saber o porquê é que faz essa diferença. O saber o porquê é esse caminho aqui que essa autora colocou nesse livro. Só que ela fixou um determinado trilho. E com isso eu não concordo. Porque não existe um trilho fixo. Existe você saber quem você é e a partir desse conhecimento, aí qualquer caminho que você tomar por sua escolha, por deliberação sua, por decisão sua, você vai trilhar muito bem trilhado. Porque você escolheu e porque você tem a capacidade de fazer. E mais do que tudo isso,
você acredita e sabe exatamente o que fazer para chegar onde você quer. Bom, então é isso. Eu não sei até que ponto você assistiu esse vídeo, mas se você chegou até aqui, é porque você está interessado em autoconhecimento. Não de uma maneira zen, de nossa, adoro meditar, eu faço isso, mas não é disso que a gente está falando. Inclusive, a minha mente antes desse processo era tão inquieta que eu não conseguia parar para meditar. Hoje eu faço com tranquilidade. Por quê? Porque eu uso o meu próprio talento para fazer acontecer até a meditação. Isso é muito louco, porque é uma autopercepção das minhas capacidades e das minhas limitações, que quando você tem uma autopercepção das suas capacidades, você se sente poderoso. Quando você tem uma percepção das suas limitações, você também se sente poderoso. Por quê? Porque você sabe que dentro das suas capacidades, essas limitações são anuladas. É muito louco isso. Acabei de dar um exemplo. Eu não sou bom em comunicação. Como é que eu faço para ser o melhor comunicador? Não me tornando um comunicador, me tornando o melhor responsável que eu sou para traduzir em palavras aquilo que de fato acontece comigo, que tem base científica e que eu acredito. Então é isso. Fica comigo no canal e muito autoconhecimento vai rolar. Um abraço.